Vamos ler Lucas, capítulo 17, versículo 5. Meus amados irmãos, estamos assim tratando ainda sobre este tema que é a fé, e tem sido motivo de muito regozijo para nós. E às vezes vai passando a semana e eu fico ansioso que chegue a sexta-feira para que possa estar aqui com os irmãos, desfrutando desta bênção que é a palavra de Deus. E os discípulos queriam uma fé aumentada. E quando comentamos aqui sobre isto, falamos que uma pessoa que desenvolve ou que cresce sem esta mão de Deus, ou prospera sem Deus, não se pode dizer que foi realizado pela fé. E aqui comentamos também que a nossa fé, ou a fé que agrada a Deus, a fé aos olhos de Deus, não tem nada a ver com o tamanho do trabalho que fazemos, mas com o propósito que fazemos, com a intenção que fazemos. Deus está mais interessado naquilo que nós somos do que naquilo que nós fazemos. Deus está mais interessado naquilo que nós estamos nos tornando, na pessoa que nós estamos sendo, do que nas coisas que nós fazemos. De maneira que, se você crê que Deus colocou no seu coração algo que vai precisar de um milagre, ou se você precisa de uma fé tão grande para que isto aconteça, que exija de nós uma fé que seja sobrenatural, seja na nossa vida física, na nossa saúde, seja na nossa vida financeira, econômica, seja na nossa vida espiritual. Sim, nós somos desafiados e buscamos a Deus que aquilo que nós necessitamos e buscamos seja conhecido do Senhor através das nossas orações. Mas é preciso compreender que muitas vezes as nossas orações não são respondidas quando elas não estão dentro da vontade de Deus. Não adianta dizer que tem fé, que crê, que confia e que vai pedir e gritar, se isto não estiver dentro da vontade de Deus. Nós não temos o direito de orar assim, de qualquer forma, de qualquer jeito, por qualquer coisa, baseado tão somente nos nossos sentimentos pessoais, baseado somente nos nossos desejos pessoais. Senhor, eu quero isso. Nós não temos como entrar na presença de Deus e fazer qualquer oração achando que Deus vai levar em conta. Se Deus de fato atendesse todas as orações que nós fizéssemos, a nossa vida seria uma tragédia. Porque muitas vezes a gente não sabe o que está pedindo.
Muitas vezes nós não sabemos aquilo que estamos falando com Deus. Os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são altos, não são rasteiros, não. De maneira que, se Deus respondesse e atendesse toda a oração que nós fazemos e dizemos que fazemos pela fé, seria uma tragédia. Encontramos na Bíblia, e estes dias a escola bíblica dominical está estudando, sobre Elias, e Elias pediu a morte. Elias achava que o melhor para ele era morrer. E enquanto Elias estava pedindo para morrer, Deus tinha um plano de que ele não morresse. Imagine. Enquanto está um profeta, e não era, se a gente pudesse aqui criar um critério de valor, de grandeza espiritual, não era um crente simples, não, era um profeta. Era um profeta que há pouco tempo tinha feito fogo descer do céu, tinha feito chuva cair na terra depois de tanto tempo, e agora pede para si a morte. Era profeta. Mas Elias não sabia o que estava pedindo. Deus tinha algo mais excelente para a sua vida. Moisés, por outro lado, pediu para entrar na terra, e Deus disse: não me fale mais neste assunto. Paulo pediu para ser livre do espinho na carne, e o Senhor disse: olha, a minha graça te basta. Você não sabe do que está pedindo. De certa maneira, existe um critério na oração para que ela seja respondida. E este critério funciona, de certa maneira, para que se evite Deus atender orações que são egoístas. Não só no que diz respeito a terceiros, mas em relação a nós mesmos. Porque a gente às vezes pede alguma coisa que vai atingir a alguém, ou, por outro lado, pode atingir a gente mesmo, seja em questão de bênção ou questão de maldição. O que nós precisamos é procurar a Deus com sinceridade. Jesus, ensinando os discípulos a orar, ele disse: seja feita a tua. Hoje nós temos tanta gente orando, é a minha. Ninguém mais ora em nome de Jesus lá fora, tem muita gente que não ora mais. Porque tem que ser assim, vai ter que ser desse jeito, não. Jesus, quando ensinou a orar, não foi desta forma. Ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. De maneira que nós podemos orar sobre qualquer coisa, desde que esteja dentro da vontade de Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 14, diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Está lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Se pedirmos qualquer coisa dentro da sua vontade, ele nos ouve. Certa feita, os samaritanos, quando os samaritanos se recusaram a dar pousada a Jesus e aos discípulos, porque eles estavam em caminho para Jerusalém, Tiago e João ficaram indignados. Ora essa, nós estamos aqui
somos discípulos de Jesus. E o Mestre nos manda aqui nesta aldeia de samaritanos, pedindo pousada para que aqui a gente possa estar. E vinham estes samaritanos aí, bem que a tradição diz que samaritano não pode se comunicar com judeu. Isso lá é gente. Negar pousada para Jesus e para nós. E eles voltam indignados. E fizeram uma oração. Lucas, capítulo 9, versículos 54 e 55. Vamos ler? Lucas 9, 54 e 55. Veja a oração que eles fizeram. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Ora, estavam cheios de autoridade ou não estavam? Eu venho aqui, o Senhor me manda aqui pedir pousada, e esses indivíduos aí não dão pousada? Senhor, se tu quiseres agora, Senhor, tu quer que a gente peça fogo do céu? Será que você em algum momento da sua vida não fez uma oração parecida com essa? Hein? Na hora que ficou indignado com alguém, indignada com alguém, chateado, chateada, Senhor, dá um jeito nesse negócio, Senhor. Senhor, tome uma providência. Em outro lado, desça fogo do céu. É assim ou não? E Jesus fica lá. Vocês não sabem de que espírito são vocês? Fica quieto. Fica tranquilo. Porque a fé pode fazer você suportar também. A fé não é só para mandar fogo descer do céu. A fé é para você suportar samaritano não lhe dar pousada. A fé também serve para isso. Porque a nossa fé é provada. Nem sempre as dificuldades que nós passamos na vida são fruto de nosso pecado, de nossa fraqueza, de nossa indignidade espiritual. Nem sempre. Por vezes passamos por algumas coisas na vida, porque o Senhor prova a nossa fé. Ele prova. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, o que é que diz? Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A prova da vossa, que é mais o quê? Mais o quê? Preciosa. Preciosa. A prova da vossa fé que é preciosa. A nossa fé é provada. A Bíblia nos diz que Jó, em sua angústia, em sua tristeza, pediu a Deus até a morte, sim ou não? Em hora ele olhou assim e disse: Senhor, maldito o dia em que eu nasci. Eu prefiro a morte. Se Deus tivesse atendido aquela oração imediatamente, nós não teríamos a riqueza do livro de Jó. Esta oração estava indo de encontro à vontade de Deus. Estava em sentido contrário. Deus querendo fazer alguma coisa e Jó pensando: Senhor, eu não estou entendendo nada, então seria melhor morrer.
Por isso a palavra de Deus nos mostra em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, que nós não podemos nos precipitar com a nossa boca, nem se apressar o coração em pronunciar palavra alguma diante de Deus. Quando nós olhamos para isto e começamos a olhar um pouquinho sobre esta questão da vida de Jó, a fé de Jó sendo provada, não é que Deus estava tendo Jó como um fantoche, é que Deus estava querendo provar a Satanás que ainda tem alguém sobre a terra fiel, independente das circunstâncias. E Deus pode provar alguém ainda hoje assim ou não? Pode. Nós hoje estamos nos alimentando daquilo, da experiência que Jó passou. Tem pessoas que estão assistindo, participando, vivenciando o processo pelo qual cada um de nós passamos, e está se alimentando, está observando como é que você reage, está dizendo glória a Deus pela sua maneira de ser, pela sua maneira de proceder, pela sua maneira de viver na presença de Deus. E tem hora que a nossa vida parece que perde o sentido. E quando a nossa vida parece que perde o sentido, é preciso ter fé. Tem um hino que diz que a fé canta na tristeza, vai tudo bem. Aquela mulher, o filho havia morrido, e o profeta pergunta, vai tudo bem com teu filho? Ela disse o quê? Vai tudo bem. Isto é o que? Uma palavra de fé. Quando nós olhamos para a vida de Jó e o sofrimento que ele passou, nós começamos a compreender que de fato, de verdade, um justo pode sofrer, sem ter culpa de nada. Um justo pode passar por um processo espiritual que ele não entende, que ele não alcança, que ele não compreende, mas ele passa. E muitas vezes o sofrimento traz consequências e conflitos internos. O sofrimento, a Bíblia diz que as aflições do justo faz ele até endoidecer. A aflição pode fazer um justo perder até o juízo. Além das questões emocionais, dos conflitos que pode trazer para a sua vida, pode trazer um sofrimento emocional muito grande. E hoje a medicina já apresenta que muitas vezes essas tragédias pessoais, esses traumas pessoais, contribuem para um agravamento no estado de tristeza da pessoa, a ponto de a pessoa se tornar depressiva. De repente começa a surgir doença psicossomática, que vai no médico e faz exame disso, exame daquilo, exame disso, exame daquilo, e não tem nada. É puramente emocional. É puramente dificuldade, conflito emocional na vida, que desemboca numa dor num braço, uma dor na nuca, uma dor na perna. A pressão altera, problemas gastrointestinais, tudo isso provocado por questões emocionais.
E quando nós olhamos a vida de Jó, eles tendo testemunho do próprio Deus, de que era um santo homem de Deus, justo, fiel, mas que era entregue agora para que pudesse ser provado, para que Satanás visse, percebesse que há crente sobre a terra que é fiel a Deus em qualquer circunstância. Porque hoje tem gente que só quer ser crente quando tudo está de acordo com aquilo que ele quer. Se eu tenho tudo, então Deus está comigo. Se começa a perder chão, se começa a perder o solo, o terreno debaixo dos pés, parece que Deus me deixou, me abandonou. Não, tudo tem um propósito na vida. Tudo tem um propósito na vida. Tudo na nossa vida tem um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem. E quando nós olhamos para a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 3, abra a sua Bíblia. No livro de Jó, capítulo 3. Jó começa a lançar maldição naquilo que era para fazer festa. Jó começa a maldizer o que geralmente são coisas que são celebradas. Diz o texto que uma criança, quando nasce, é dia de quê? De tristeza ou de alegria? Quando uma criança nasce numa família, é motivo de festa ou de choro? Quando uma criança nasce, é motivo de festa. Pastor Leonardo está sorrindo muito porque ele foi avô dias atrás. Ele já está com cara de vovô. Motivo de alegria. No interior, lá dentro daquelas serras, daquelas montanhas, não tinha Facebook. Há anos passados, lá no interior, não tinha Facebook. Para a gente tirar a foto da criança, colocar lá, e todo mundo ficar sabendo o quê? Meu filho nasceu, minha filha nasceu, meu neto nasceu, minha neta nasceu. Hoje não, a gente bota um torpedo, lança foto no Facebook, coloca lá na página, nas redes sociais, e todo mundo fica sabendo. Naquela época não tinha isso. Como era que se dava a conhecer que o menino nasceu? As pessoas, geralmente, nos dias de nascer, eles colocavam em casa fogos de artifício. Tipo um foguetão daquele. E quando o menino corria, chama a parteira vinha e chegava lá, fazia o parto à luz de candeeiro. E quando o menino chorava, o pai pegava um foguetão daquele lá. Pá! Aquele barulho daquele fogo naquelas montanhas, qualquer hora do dia, da noite, todo mundo ficava sabendo. O menino de Maria, de José, de Antônio, de Pedro, nasceu. Era o Facebook da época. Era o Facebook da época. Só quem sabe dessas coisas é quem viveu lá pelo interior. Aqui ninguém sabe o que é isso não. Então soltava muitas vezes um foguetão daquele assim, para todo mundo ficar sabendo que nasceu o menino. De maneira que o dia do nascimento de Jó, que era motivo de festa, de alegria, nasceu o menino. Qual o nome que vai ser colocado? Jó. Aí Jó diz assim: maldito o dia, pereça o dia em que nasci,
e a noite em que se disse foi concebido um homem. Veja a distorção. Embora Jó, antes, diz no capítulo 1, versículo 22, em tudo isto Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele começa a partir do capítulo 2 a buscar descobrir onde está a falha. Será que está em mim? Será que eu errei? Será que eu falhei? E vem a questão da mulher de Jó agora, que diz para Jó, amaldiçoa este teu Deus e morre. Hoje não é o caso, outro dia eu vou comentar um pouco sobre isso, porque vá ficar no lugar da mulher de Jó. Mas isso é outra coisa, não vou falar sobre isso hoje. Vá se colocar no lugar dela. Ver seus filhos morrerem. Ver o gado se acabar. Olhar para o seu marido e ver naquela situação. Às vezes há mulheres hoje que por muito menos do que isso, já está falando bobagem. Mas Jó maldiz o dia que nasceu. Jó como que começa a dar uma palavra que, em certa maneira, parece que rejeita o que Deus planejou para a sua vida. Porque diz o texto em seguida, versículo 4. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Ele começa a manifestar sua revolta em celebrar a vida. Versículo 6. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses, desapareça essa noite. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo, que ninguém faça festa. É preciso lembrar o que Jó passou, né? Perdeu os bens, perdeu a fazenda, perdeu os filhos. A mulher pede para que ele amaldiçoe a Deus. Ele chama agora o poder da morte para acabar com a sua existência. Está no versículo 8. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem esse tal monstro marinho. Versículo 9. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Ou seja, que esta noite nunca amanheça. Era a desilusão com a vida. De fato, Jó enfrentou aquilo que mais temia. Aquilo que ele nunca queria que acontecesse veio sobre ele. E diante dessa calamidade que ele passa a viver, ele não tem mais motivo de celebrar a vida. Para que eu vou fazer festa?
para que eu vou fazer bolo de aniversário? Para quê? Para que eu vou comemorar Natal, final de ano? Para que eu vou comemorar isso ou aquilo? Para que eu vou para a casa de fulano fazer festa lá, de aniversário de fulano ou de Beltrano? Eu vou ficar aqui em casa. Para mim era melhor morrer. Parece com a sua história? Jó perdeu o prazer de viver. Perdeu o sabor, a alegria. E assim como ele, muitas outras pessoas sofrem dificuldades, crises que acabam tirando o sentido da vida delas. Aquilo que não desejamos enfrentar um dia bate à nossa porta. E carrega aquilo que a gente tinha como que parecia ser fundamental. Sem isso, a minha vida não tem sentido. E quando isso que a gente acha que é tudo deixa de existir, parece que a gente fica sem chão. E parece que a vida perde o sentido agora. E quando isto acontece, é preciso ter o quê? É preciso ter o quê? Fé. E quando isto acontece, é preciso o quê? Acreditar. E Jó disse, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Quando alguém pode ter perguntado para ele, Jó, tu tens alguma coisa? Ele disse, não. Tu tens dinheiro? Não. Tu possuis algum bem? Não, acabou tudo. E família? Morreram todos. E esposa está angustiada e às vezes não suporta a prova que eu estou vivendo. E o que é que tu tens, afinal de contas? Eu tenho um Redentor. Eu tenho. E Ele está vivo. Aleluia. Quando tudo perdeu o sentido, é a hora da fé. Quando o chão desaparecer dos pés, é a hora da fé. É hora de crer. É hora de confiar. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Eu sei. Na limitação humana, a pessoa pode até falar coisas que não é para falar. Foi a angústia de Jó que levou a ele falar essas coisas. Mas Deus é tão bom que compreende. A Bíblia diz que Ele lembra da nossa estrutura. E Ele sabe que a gente é pó. Diga para seu irmão, para sua irmã que está do seu lado, Ele sabe que você é pó. Aleluia. Você já imaginou se Deus fosse levar em consideração tudo o que você fala? As bobagens que às vezes você diz. Mas quando chega a hora da angústia, Ele diz, eu sei, eu conheço Ele.
Eu conheço o temperamento dela. Eu conheço os nervos dela. Eu conheço o sistema nervoso dele. Eu sei. Eu conheço a estrutura. É pó, é pó, é pó, é pó, é pó, é pó. Aleluia. Aleluia. Remia, baço, remia. Aleluia. É preciso saber que até mesmo os homens e mulheres mais piedosos passam por isto. Depressão, angústia, crente fiel passa. Aleluia. A Bíblia diz que Jó desejou a morte. O sofrimento era tão grande que para ele alívio era morrer. É melhor morrer. Nós encontramos isto entre os versículos 10 e 19. O versículo 13 diz assim: porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Na morte os presos descansam. Não ouve a voz daquele que os bate, os castiga. Ali na morte está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Na morte até o servo fica livre do seu senhor. Talvez se você fosse vizinho de Jó e tivesse visto o sofrimento de Jó, agora doente na cinza, caco, fedor, a sua carne apodrecendo, úlceras. Alguns dizem que era como que fosse elefantíase, as pernas inchavam, as feridas abertas. Alguém passava, olhava para ele e dizia assim: está acabado. Esse aí não tem mais jeito. E Deus dizendo: a vida está na minha mão. Talvez se você conhecesse a história de Jó, dissesse: é verdade, se eu estivesse no lugar dele, eu preferia morrer. É verdade. De que vale viver assim? De que adianta viver deste jeito? Vale a pena viver assim? Que qualidade de vida tem? Uma angústia dessa é luta, é prova, é problema para todo lado. Meu Deus, esse negócio não tem fim. Senhor, eu amanheço o dia, fica pior. Calma. A luta que às vezes a gente enfrenta faz a gente perder o senso de esperança. A esperança se acaba. A esperança que resta é a morte. Porque a morte se transforma num alívio, num descanso.
Eu acredito que tem pessoas aqui dentro que não viveram 1% disto e já pediu para morrer. Tem pessoas que estão nos vendo e ouvindo agora que não passou 10% do que Jó passou e num momento de fraqueza disse: Senhor, eu quero morrer. Talvez alguém que vive drama na família de perder filhos. Pessoas que vivem tragédias de soterramento da família inteira. Morrem mulher e filhos, tudo debaixo da terra. Imagine. Neste final de ano, teve acidentes automobilísticos que morreram famílias inteiras. Marido, mulher e filhos morreram todos. Como essa família fica? Jó amargava agora luto. Seus filhos morreram todos. Sua esperança de ser avô foi por água abaixo. Talvez ele ficava pensando: Deus, eu vou morrer. Não tenho mais filhos. Meus filhos morreram todos. Eu que vivia tão bem. Eu que ajudava tantas pessoas, agora eu não posso nem ajudar a mim mesmo. Estou pobre, perdi tudo. Tudo se perdeu. Minha saúde agora está gravemente afetada. Não tem mais jeito. Os médicos não têm jeito a dar em minhas feridas. Cada dia sangra mais, cada dia eu vejo a minha vida definhando. Eu não tenho sentido para esta vida. É uma dor. É uma dor. No meio daquilo tudo, Jó questiona o sentido do sofrimento. Está entre os versículos 20 e 26. E ele agora aqui parece que começa a filosofar. E começa a dizer: por que se há de dar a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Por que, Senhor, nascer gente como eu? Não precisaria nascer. Pessoas que esperam a morte e ela não vem, cavam em procura dela mais do que os tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Por que se dar a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão veio o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Se a gente for perguntar a Deus como Jó, por que é que a gente passa por isso, por aquilo, às vezes a gente não tem resposta. Tem coisas que a gente não entende, a gente aceita pela fé. A experiência do sofrimento faz a gente questionar aquilo que não tem resposta. Por quê? E às vezes a gente abre o nosso coração e nas perguntas que a gente faz, a gente afronta até as nossas convicções que em algum momento de serenidade a gente nunca questionaria.
Mas a angústia provoca a gente falar coisas que num sentido normal nunca falaríamos, mas a dor provoca esse questionamento. Muitas vezes o sofrimento é o tempo de a gente questionar e meditar sobre a vida. Jó como que perde toda referência da alegria. Ele perde. Não tem um motivo mais para sorrir. Não tem um motivo mais para cantar. Jó revela a fragilidade que é nossa. Não é dele só, não, é nossa. Nós, por muito menos do que isso, podemos correr o risco de falar coisas que não devemos falar. Em meio a tudo isto, posteriormente vem a resposta de Deus. A prova da tua fé é preciosa. É preciosa. É preciosa. É preciosa. O que você vive hoje, você não sabe, você vai saber depois. O que você passa aí agora, você não sabe, você vai saber depois. Jó disse lá na frente: eu apenas ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. A prova da vossa fé. Quando tudo perdeu o sentido, é a hora da fé. Quando tudo aqui parece que não tem mais saída, é a alternativa que resta, é a fé, é acreditar. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Tem um hino que diz: terra e céus ardendo, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo. Deus, 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 Deus sempre as vai cumprir. Aleluia, 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 aleluia. Não desanime, não desanime, não desanime. Levante a sua cabeça e diga: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, eu sei. Tem coisas que a gente não entende, mas aceita pela fé. Tem coisas que a gente não compreende, mas aceita pela fé. Senhor, Senhor, se isto é o que tu queres, eu recebo. Tu me deste, tu tomaste. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nunca erra. Diga para seu irmão que está do seu lado: Deus nunca erra. Eu erro, você erra. Eu falho, você falha. Mas Deus não. Deus não erra. 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 Aleluia. Aleluia. De maneira que quando a vida perde o sentido, é preciso a gente crer. Quando você olhar para um lado e para o outro e ver que não tem mais jeito, é hora de levantar a cabeça e dizer: Senhor, Senhor,
Senhor, agora é contigo, agora é contigo, agora é contigo, agora é contigo, agora é contigo. Aleluia. 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 Me veio ao coração tanta coisa. Aleluia. É Jesus. Talvez tenha alguém aqui que o pai morreu. E questiona, por que meu pai morreu? Muitas vezes Deus permite para que Deus possa provar a você que Ele é melhor pai. Porque a Bíblia diz que Ele é pai de órfãos e é marido de viúvas. Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida. Quando tudo parecer que é o fim, é tempo de crer. É tempo de confiar. É tempo de esperar. É tempo de saber que Deus cuida de nós.